Na Trilha da Vida. Histórias de quem faz a justiça. Pois bem, no nosso programa Na Trilha da Vida, nós vamos agora conversar com a advogada, a doutora Carmela Grunner, ela que é diretora do jornal Estado de Direito e faz um trabalho realmente muito interessante. E é justamente esse trabalho também, o seu trabalho no dia a dia que nós vamos conversar. Doutora Carmela, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça, por ter também aceitado o nosso convite, também. Oi, muito boa tarde aí, eu agradeço o convite, Walter, e fico muito feliz de falar contigo e esse espaço com os ouvintes também. Eu estou observando aqui, né, das atividades que a senhora desenvolve, realmente muito interessante. Uma delas me chamou aqui a atenção quando a senhora, entre 2006 e 2007, a senhora esteve fazendo rádio e também televisão na locução. Achei bem interessante aqui, viu? É porque logo que eu comecei a fazer o Jornal Estado de Direito, eu comecei a fazer comentários semanais na Rádio Santa Mariense, que é no interior aqui do Rio Grande do Sul, e era uma vez por semana, e eu sentia a necessidade, assim, de me qualificar, né, e entender um pouco melhor essa dinâmica do rádio, né, que é um desafio, né. Ah, então tá bom. Então estão falando a mesma linguagem, não tem problema algum, né? É uma alegria aí, é uma alegria. Que bom. A senhora passou pela Fundação Padre Landel de Moura, que foi realmente o precursor, o criador do rádio no mundo, né, doutora? E foi uma experiência muito boa. E, assim, a maioria dos jornalistas aqui no estado, eles passam por essa fundação para ter uma formação mais específica, né, e um preparo maior. E eu acabei fazendo o curso mesmo porque estava fazendo comentário e era bem cedo, então era, no início acho que era 6 da manhã, era aquele primeiro comentário da manhã, então na verdade a madrugada eu me acordava, dormia muito pouco e já trabalhava para pensar o que eu ia falar de comentário. E um dos que eu fiz, assim, que mais me marcou foi o do João Hélio, aquela vez que teve um menino que foi arrastado. Uhum. Foi muito triste, eu fiz uma crítica bastante forte na época e me marcou muito aquele comentário, né? Agora, a senhora é muito preocupada em popularizar o direito. O rádio é um dos melhores caminhos para isso, não é, doutora? Certamente, porque o rádio, tu vê, a gente pode estar tendo ouvintes de lugares que nem têm acesso à televisão, apesar de a televisão hoje estar em cada residência do Brasil, dizem que tem mais de 2, 3 televisões, mas o rádio ainda assim, muitas pessoas nos ouvem, desde de pessoas que estão privadas da liberdade no presídio, pessoas que estão no sertão, distante mesmo de acesso à comunicação, e é um instrumento sem dúvida popular, né? Assim como o jornal impresso, né? Mas ainda o rádio ele é mais acessível, certamente. Uhum. Agora, claro, né? O direito em si, ele é muito bonito, principalmente quando se coloca as palavras que no popular as pessoas dizem palavras difíceis de compreensão, mas quem realmente compreende, principalmente o português, entende perfeitamente, né, o sentido daquilo que está sendo dito. Ao passo que boa parte da população não consegue alcançar. Quer dizer, é nesse sentido que se procura, então, dar uma popularidade no direito, né, doutora Então, Carmela? a ideia é essa mesmo, porque assim, hoje as pessoas, quando se vê um jurista falar com aquela linguagem mais rebuscada, com um vocabulário mais erudito, assim, as pessoas têm, não, porque ele tem conhecimento, ele tem notório saber jurídico, mas será que esse notório saber jurídico ele acaba sendo assim útil, né, para a sociedade no sentido assim de ser entendido, né, porque a gente sabe que grande parte da população ela se torna dependente de um interlocutor para dialogar sobre seus conflitos.
E daí entra a questão do acesso à justiça, né? Que as pessoas estão acostumadas a conhecer o direito, assim, ter um contato maior com o direito via o acesso à justiça com o J, né, maiúsculo, pelo judiciário. Não que não seja bom, né? Mostra que a gente tem um judiciário que está buscando atender essas demandas, mas até que ponto essa maneira de as pessoas apreenderem acaba sendo negativa, né? De causar assim, desgastes emocionais. E por que não, né, um acesso à justiça com J minúsculo daí, mas um direito mais assim, mais motivador, mais alegre, mais cativante, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando. A gente precisa trabalhar essa popularização a partir daquilo que nós já temos culturalmente, né? Uhum. Então, por isso que eu gosto sempre de associar o direito à cultura popular, porque a cultura popular ela já está na boca do povo. Então, se a gente desconhece ou desmerece ou deslegitima uma linguagem republicana como essa, a gente está deixando mesmo de enxergar o direito ali, né? Interessante essa reflexão da senhora, porque, enfim, pelo dia a dia, pela experiência, pelo contato realmente também com a população, pelo que também nós sentimos, quer dizer, quando se falava, ou quando se fala ainda, né, na questão da justiça, ir à justiça, buscar aí o trabalho de um advogado, normalmente a população, principalmente aquela que não tem um conhecimento mais aprofundado, sente medo, né, sente, enfim, pavor, às vezes até adoece justamente porque desconhece, porque na cabeça, pela nossa cultura, só sabe que se for para a justiça pode ser preso, né, o que passa pela cabeça. Desmistificar isso é importante, não é, doutora? E hoje as pessoas falam assim, quando elas querem de alguma maneira te amedrontar, elas olha que eu te coloco na justiça. Exatamente. Olha que eu te coloco na justiça. Não, Deus me livre, né? Mas é assim, eu acho que é um desafio até do judiciário de criar políticas, né? Criar políticas públicas, desenvolver e fortalecer políticas públicas voltadas a essa popularização do direito preventivamente, né? Que as pessoas elas vejam, como a gente estava conversando antes, em relação à música, à arte mesmo, como uma possibilidade de fio condutor pela cultura popular, porque se isso já é uma maneira mais fácil de ensinar, porque é uma linguagem também universal, a música, por que não reconhecer isso como um mecanismo de sensibilização do ensino, né? Uhum. Agora a senhora, quer dizer, também como educadora, e é importante a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão aí que estamos abordando, né? Quando a senhora exemplificou, olha, eu te coloco na justiça para amedrontar as pessoas. E o que a gente está observando isso é que com a velocidade com que a informação hoje está chegando, o esclarecimento está chegando, com ferramentas que facilitam tudo isso, hoje até mesmo as crianças às vezes assustam os pais quando elas já conhecem os seus direitos, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e dependendo da conversa entre os pais, o próprio filho às vezes diz, olha, se fizer isso comigo eu vou na justiça e até provoco você ir para a cadeia, alguma coisa nesse sentido. Enfim, como educador, como é que é a melhor maneira da gente realmente ensinar para as nossas crianças a importância do direito e também não fugir do seu papel de pai e mãe? Eu, assim, acredito muito que a república começa em casa, né? Então, assim, se nós não conseguimos administrar o nosso condomínio, nosso pequeno condomínio familiar, a coisa já começa a dar errado. Então, principalmente que o direito ele não pode ser ensinado de uma maneira impositiva, repressiva, mas ela tem que ser ensinada, o conhecimento tem que ser ensinado de uma maneira que a pessoa utilize aquele conhecimento para ser um transformador da realidade social. Então, assim, se a criança ela é ensinada, tem uma cultura que não é educada desde a área ambiental, dentro de casa, de fazer a sua reciclagem ou de ver, né, vivenciar a violência doméstica, o abandono dos pais, é difícil que a gente vai querer esperar um cidadão que vai ter uma cultura de não judicialização, né? Mas
os pais têm que estar preparados para dialogar, né, e estimular a comunicação, porque o grande problema do direito, independente, pode haver as normas, as leis que criarem, as políticas que criarem, é a comunicação. Então, assim, o grande desafio é o diálogo, né? Então, se por exemplo, um casal que infelizmente vem a se separar e o ex-marido vai constituir uma nova família e aquela antiga esposa está esperando um filho e ele nega a paternidade diante do juiz para querer resguardar outra relação de casamento, pode mostrar um reflexo que a sociedade está querendo usar o juiz para retirar a própria responsabilidade pessoal, dizendo, não fui eu que disse que sou o pai daquela criança, foi o juiz que disse, né? Então a gente tem que, assim, cultivar esse direito de formação desde as crianças, dando exemplo, nós adultos, né? Dando exemplo em casa, assumindo as nossas responsabilidades, desde o tratamento com o idoso, respeitando o direito dos idosos, quando a gente vê uma pessoa que precisa de ajuda, ver a questão carcerária de outra maneira, olhar para as pessoas nos olhos, porque são coisas tão simples e tão fundamentais, a alteridade mesmo, né, de a gente se saber, não precisa estar naquela condição para viver, mas a gente tem que poder enxergar isso de uma maneira mais humana, mais afetiva, né? Entendo. E aqui, até um detalhe, aqui em Porto Alegre, esses tempos fizeram uma pesquisa e diz que estamos considerados aqui a capital mais solitária do Brasil. Né? Então, tu vê assim que é um grande problema o relacionamento, a comunicação. Hoje, eu perguntei esses tempos numa palestra quantos que estavam namorando. Daí eles disseram assim, digamos que do auditório era 2% que namorava. Daí tu vê, e era juventude, assim, a taxa de natalidade baixando, as pessoas envelhecendo e constituindo família mais tarde, também acarreta também essa dificuldade de a gente mensurar um comportamento, né, dessa juventude diferente do que a gente vê, mas pelo que eu tenho visto assim em relação à política do judiciário, eu acredito que melhor do que fazer um STJ Júnior de visitar as repartições, não que não seja importante visitar, eu acredito muito que fosse importante assim que a gente trabalhasse a questão do diálogo, assim, do esclarecimento dos direitos pelo diálogo, um trabalho mais preventivo do judiciário, um investimento maior, né, em que os magistrados tivessem alguma oportunidade de ter um horário para estar em contato com a comunidade, não na hora do conflito, mas antes, né, porque eu tenho certeza que uma palavra vale muito assim na vida de uma pessoa que às vezes está perdida no mundo, né? Com toda certeza. Bom, nós temos muita coisa para conversar, mas, claro, vamos abrir aqui uma pausa e ouvir uma música, doutora Carmela. E qual é que a senhora vai nos sugerir, então? Então, eu tenho aqui a Humanidade, da velha guarda do Império Serrano. E essa música, ela é especial porque ela fala sobre a igualdade. E o refrão é muito bonito, que diz: os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Olha que interessante. Então vamos ouvir. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir
o que não está escrito. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, quero paz, quero trabalhar pra poder ter. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, quero paz, quero trabalhar pra poder ter. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É só. Pois bem, no nosso programa Na Trilha da Vida, hoje nós estamos conversando com a advogada, escritora, ativista, jornalista, Carmela Gruner. Fala conosco do Rio Grande do Sul e nos está dando, portanto, aí o prazer de buscar aí com ela assuntos importantes aí para o nosso programa. Doutora Carmela, por que o direito? Como é que surgiu a ideia da estudante após concluir aí o ensino médio, o segundo grau, enfim, optar pelo direito? Foi a primeira opção? Então, na verdade, o direito surgiu antes, quando eu estava no ensino médio mesmo, por causa da minha atividade como corretora de imóveis. Sei. Eu comecei muito cedo a trabalhar e já com 16 anos eu fazia contratos imobiliários. Olha! Fazia os contratos de compromisso de compra e venda, os arras penitenciais, toda aquela nomenclatura de negócio jurídico imobiliário e, assim, querendo ou não, força do destino, só aparecia pepino para mim, só problema. Então as pessoas iam com problema de hipoteca, crédito real, e eu, bem novinha,
me deparei com aquilo e tive que viver e aprender na marra. Mas como é que surgiu enfim, esse caminho imobiliário? Quer dizer, então, com 14 anos, 15, eu fazia estágio na Caixa Econômica Federal, na época do 2º grau. 15 anos eu fazia estágio na Caixa, no setor de habitação. E daí eu vi uma vez um anúncio no jornal dizendo assim, moças e rapazes para o departamento comercial de uma imobiliária. E daí pedia 18 anos, na época eu tinha 16. Daí eu disse, não, eu vou ir lá e vou dizer que eu trabalhei na Caixa Econômica, que eu tenho experiência na área imobiliária, e deu certo, né? O discurso colou. Olha que interessante. E foi assim, e a gente aprende a trabalhar, aprendi a trabalhar muito cedo com essa questão do sonho da casa própria, né? Que é uma... na época ainda estava sendo popularizado esses planos de habitação que se tem hoje, que 100% de financiamento, né? Uhum. Então eu atendia em média, assim, às vezes, como era 100% financiado, tinha 20, 10, 15 famílias me acompanhando para visitar os imóveis. Olha então só. Era bastante, assim, um número expressivo de pessoas buscando imóveis populares, né, para sair do aluguel, né, e ter sua casa própria. E para mim foi uma escola de vida isso, e o direito surgiu daí. E essa necessidade de fazer algo assim, de trabalhando direito é muito decorrente dessa experiência assim, de por que não trabalhar a prevenção, né? As pessoas sempre, geralmente, eu trabalhei com tantos problemas e resolvendo tantas coisas, eu digo, por que essas pessoas, se elas tivessem mais cuidado, conversassem mais, porque lidar com dinheiro também não é fácil, né? Com certeza. As pessoas estão querendo sempre fazer os negócios e na hora do dinheiro ninguém é amigo, né? Eu entendo. Quer dizer, e para a família, né? Quando a senhora chegou, olha, o meu assunto é direito. A família topou, gostou? Topou, e eu tive a grata felicidade de... Meu pai, ele fez a 2ª faculdade, nós fizemos praticamente no mesmo período, só que ele fez em outra universidade, e fizemos com bastante dificuldade, porque enquanto eu estudava, às vezes ele tinha que trancar a dele para fazer para deixar eu fazer a minha, mas ele se formou antes de mim, e ele é um exemplo que eu carrego hoje de direito comigo. Ele, na área do direito, da advocacia, ele tá atuando, e eu tô como escritora, ativista aí, de mostrar uns caminhos diferentes da não judicialização da vida, né? Uhum. Quer dizer, qual o nome do pai, doutora? É Renato. O doutor Renato. Doutor Renato, então, está aí, enfim, atuando no direito. Atuando no direito. E eu acho que é interessante o caminho que o estudante mesmo pode traçar quando ele vai para o direito, porque ainda as universidades é muito mais assim focada as atividades. Quando tu vai mesmo numa formatura, eles dizem, futuros advogados, juízes, promotores, mas com o universo que se tem de profissões hoje na área dos movimentos sociais, o direito ele está em tudo, né? Está no futebol, ele está no mar, ele está na arte, ele está em tantos universos diferentes, está no espaço, né? Então, assim, por que não a gente não assim descobrir novas maneiras, né, de reinventar o direito, né? Que é uma coisa tão assim difícil, né? Para mim é nova. Eu digo que quando eu apresento um projeto que eu tenho, que é o Samba no Pé, que direito na cabeça, que envolve música, eu digo que cada edição é uma reinvenção, né? Porque quando tu sai de uma técnica de ensino tradicional e se dispõe a mostrar uma maneira diferente de aprender o conhecimento pela emoção, pelo sentimento, te desafia, né? Te tira da zona de conforto do discurso tradicional, né?
Entendo. Agora, quando menina, quer dizer, a senhora já demonstrava para a família essa tendência de buscar o direito como futuro? Olha, é incrível, mas o meu pai, ele era perito contábil, né? Em 91, ele já começou muito cedo como perito contábil, então eu acompanhava ele, sempre acompanhei meu pai. Então eu me lembro que eu sentava na época, em vez de ser as varas do trabalho, era junta de conciliação e julgamento. Exatamente. Então eu acompanhava o meu pai na junta de conciliação, e como eu não tinha capacidade civil para pegar o dinheiro, mas eu tinha capacidade e autorização para assinar os alvarás, né? Então às vezes ele deixava eu ir lá pegar o alvará, porque já estava tudo na conta dele, então não tinha como ir para outro lugar, né? Sei. Então eles, me lembro disso, de buscar o alvará, me lembro de sentar no colo da diretora da secretaria. Então lembro do judiciário na minha infância com muito carinho. Então sempre teve de alguma maneira presente, né, esse universo do judiciário, em especial a Justiça do Trabalho. Uhum. E a mãe dava força? A mãe é minha companheira. Num dos livros que eu publiquei, eu escrevi que é incrível, ela é tão companheira comigo, e ela é jornalista também. Olha. E ela foi confundida com minha namorada no cinema. E teve e quase botei um processo. Foi mesmo, doutora? Situação, né? Por causa de homofobia, né? Sim. Não, hoje em dia as pessoas estão tão assim distantes umas das outras que quando vê duas mulheres se abraçando, já julgam que sejam ou que se fosse. Sim. Daí eu falei para ele, e se eu fosse? Se nós fôssemos um casal, né? Que problema teria? Exatamente. Né? Então, assim, ainda a sociedade, isso foi em Porto Alegre, saindo do cinema. Então a gente vê assim que a sociedade ainda não está muito fria, né? Mexer com o coração, com o carinho, hoje parece que está virando exceção, né? E não deveria. Então eu sempre ando com a minha mãe. Minha mãe é companheira, e eu digo que ela já foi confundida com minha namorada. e ela é jornalista do jornal, e ela é formada em letras, arquivologia. Então toda a minha bagagem de interesse pela leitura, pela escrita, ela foi uma grande motivadora nessa área nessa área de pesquisa mesmo, de estudar a língua portuguesa. Qual o nome dela, doutora? É Carmen. A Carmen, dona Carmen. Tá certo, então. É interessante realmente essa passagem que a senhora nos traz. Bom, temos outros assuntos para abordar. Vamos ouvir mais uma música, doutora Carmela? Vamos. E qual é? Tem uma do Ney Lopes que eu gostaria de recomendar, que é a Águia de Aia. E essa música é muito especial também, porque ela fala justamente sobre a questão do ensino do direito, como é que os juristas falam, né? Uhum. Então vamos ouvir. Saí do bar no rumo de Copacabana, em pleno campo de Santana eu recebi um santo. Quem viu me disse que foi um espanto. Eu disse coisas meio um tanto ou quanto, sei lá. Dizem que eu falava discursando com sotaque de baiano intelectual. E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Data vem, homo sapiens, libertas que salatamen, duralex, edlex, in vino, velho, etc. Na faculdade escrevi regras e tratados de lição para os doutorados com muita ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência. Fui convidado para livre docência, pois é. Discursei 3 horas sem dar pausa. Fui doutor honoris causa e quase fui reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Quos que tamem Catirina butere paciência nostra, revertere de locuntum, vai de retro, alter ego, persona non grata, curriculum vitae, delirium tremens. Eu que já era um mestre consagrado, fui então chamado de doutor Bebum. De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, um alcoólatra comum. Tudo isso culpa de um traçado. Também fui misturar conhaque com rum.
Agora quando eu passo, levo vaia, Águia de Aia, Rui Barbosa, 171. Poste escrito, toma cuidado, meu camarada, porque como dizia o grande filósofo afro-latino Ney Lópios, culus bebedorum, dominus non habet. Data vênia! Pois bem, no nosso programa Na Trilha da Vida, nós estamos aqui conversando com advogada, escritora, jornalista, ativista, Carmela Grune está conosco agora. Doutora Carmela, claro, eu achei muito interessante, não é? Quando a senhora justamente falou sobre as dificuldades que as pessoas enfrentavam na época quando a senhora atuava no campo imobiliário, quer dizer, em cima de uma documentação muito confusa, o pessoal sem entender muito bem. E a senhora acabou, então, buscando no direito, foi o que motivou a senhora a buscar o direito. E o mais interessante, né? Procura também, de alguma forma, trabalhar para que o direito fique mais fácil, né? Para a compreensão das pessoas. Eu gostaria que a senhora começasse nos dizendo o jornal Estado de Direito. Como é que foi o surgimento desse jornal? Da inquietude, né? Da inquietude de querer... Eu sempre fui ligada à questão de alguma maneira, aos movimentos sociais e... Minha família tem uma tendência também a essa ligação, então o jornal ele surgiu em 15 de novembro de 2005. Meses antes, eu fazia estágio num grande escritório de advocacia, e eu pensava que eu ia ser, assim, sou advogada, mas eu pensava que eu ia ser uma advogada sócia do escritório, e nem pensava em fazer jornal naquela época, ainda em 2005, meados no início de 2005. Foi daí, em conversas com um centro acadêmico, eu fiz o primeiro jornal dentro da faculdade, que não era o Estado de Direito, foi o jornal do Centro Acadêmico, mas como lá no Centro Acadêmico não pude dar prosseguimento ao jornal do Centro Acadêmico, conversei com amigos sobre a ideia de fazer um jornal independente, e eles toparam, me ajudaram na época, me motivaram, me deram assim, estrutura emocional, e em menos de um mês eu consegui comprar um projeto gráfico. O primeiro jurista que escreveu foi o Silvio Venosa. Ele se prontificou, que ele já me conhecia da área acadêmica, se prontificou a escrever. Então eu digo que ele é um dos pais do jornal e tenho muito carinho por ele. E foi isso, essa caminhada começou, foi rápido, o início, as decisões foram rápidas. Foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, com 8.000 exemplares na época. E eu digo que hoje a evolução do jornal também é uma evolução minha, porque tanto na parte estética quanto na parte de crítica, assim, de estimular os autores, porque é um jornal composto de artigos, né? Então a gente sempre está assim, procurando conversar com os autores para que o direito não fique só na questão teórica, né? Mas que a gente possa enxergar ele, seja no caso de Pinheirinhos, seja no caso em situações concretas, né? Porque as pessoas possam se colocar no lugar daquelas pessoas que estão passando por uma necessidade, ou a questão indígena, ou quilombola, ou enfim, de responsabilidade civil. Os temas são variados, né? Mas eu acho que é uma preocupação principalmente assim em manter e sempre pensar na linguagem, né? Uma linguagem inclusiva, fácil. Hoje eu digo que difícil é falar fácil, né? Sei. Hoje é difícil falar fácil, então eu converso muito com os professores, mas graças a Deus eles têm, assim, eles aceitam o desafio, né? Porque para quem está acostumado a escrever para academia, para quem estuda direito, está acostumado realmente, porque é essa cultura que nós temos, né? Não dá para a gente querer culpar uma cultura que a gente foi ensinado. Mas esses juristas que escrevem, eu digo que eles se desafiam, né? Quando eles conseguem tá sintetizando essas ideias em pequenos textos, né? Agora, qual o público que é focado nesse jornal, para esse jornal, doutora Carmela? Então, todas as pessoas, na verdade, né?
eu acho que assim é importante, na verdade, o que acontece? Ele vai para os lugares onde as pessoas de alguma maneira buscam o acesso à justiça. Ah, tá. Então, seja pelo judiciário, seja pelas escolas, seja pelo tabelionato, em órgãos públicos ligados ao direito. Mas eu digo que o público de imediato do jornal, lógico que são os operadores, as pessoas que trabalham com o direito, sejam servidores, sejam advogados, juízes, procuradores. Esses são os, digamos, os que têm a primeira necessidade da informação, né? Da informação diferenciada. Mas a gente procura justamente trabalhar essa questão da linguagem, da questão da estética, a dimensão dos textos curtos, pelo trabalho da fotografia, que a gente tem fotógrafos que nos apoiam, né? Então, a gente sensibiliza o ensino do direito pela fotografia, pelo trabalho Adriano Ferreira Rodrigues, Leonardo Lima, são alguns dos fotógrafos que nos ajudam, nos dão suporte com o Tadeu Villami, são pessoas que dão suporte para, pela arte, mostrar o direito na fotografia também. Desmistificar o direito da samba, doutora Camila? Então, já dá, né? A gente pôde ver nos dois primeiros blocos aí, duas músicas que eu recomendei aí, a Humanidade e a Águia de Aia, que fala justamente sobre o direito, né? E que a gente, o que está acontecendo hoje é que a gente escuta muitas músicas, mas será que a gente presta atenção no conteúdo do que a gente está escutando, né? Então, com certeza dá, e o direito já caiu no samba há muito tempo, só que a gente não se dá conta disso, né? Então, tem uma música que diz assim: meu gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro, pagamento tá longe, ainda não pintou o 13º. Daí ele começa a reclamar da vida, das dificuldades da vida, e que ele vai seguindo em frente, né? E que ele está esperando o vale para receber. Então, isso é uma maneira de dizer as dificuldades da vida, as dificuldades de conquistar uma condição de sustentabilidade. Ou mesmo, tem outras músicas, por exemplo, tem um samba muito interessante, que é o Samba da Mais-Valia, do Sérgio Silva, se não me engano, que ele fala exatamente que a realidade social é feita de contradições, né? E ele fala no samba que dá a mais-valia, né? Que síntese de muitas determinações, a realidade brasileira é feita de contradições. Mas ele não pôde esconder o arvoredo, nem o grande analista revela o segredo da acumulação de capital. Ele fala: é mais-valia pra cá, é mais-valia pra lá. Capitalismo é selvagem, é global. Daí ele começa: mercadoria é alienação, trabalho, salário, a danação. A grana diz, trabalho sozinha, a fórmula é DMD', é a síntese. Ele começa: síntese de muitas determinações, a realidade brasileira é feita de contradições. Então, e outras músicas também, por exemplo, a música Polícia e Bandido, que fala, né? Você levou tanto dinheiro meu e agora vem querendo me dizer, eu te avisei, você não respondeu, deu no que deu, a gente tá aqui pedindo a Deus pro corpo resistir, será que ele tá a fim de ouvir? Daí ele fala: você tem tanta bazuca, pistola, fuzil, granada, me diz pra que tu tem tanta munição. Então ele começa a falar do diálogo, de como é que é, né? Da milícia e do traficante, ou do policial e do traficante. Enfim, fora a escola que o Bezerra da Silva nos deixou, né? Desde quando ele fala que o vizinho jogou uma semente no quintal e de repente brotou um tremendo matagal, e que ele não sabe como é que nasceu aquela espécie de enfim, mas eu acho que assim, a gente tem que levar mais a sério a cultura popular, não no sentido de levar a sério, de não ser de ser sério, mas de valorizar a cultura popular como uma fonte de
conhecimento para despertar o interesse pelo direito. Porque o direito, ele está nessas pequenas frases, né? Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, eu quero paz, quero trabalhar para poder ter, é tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar, eu quero estudar e aprender, eu só quero aprender para ensinar. Então, isso já é uma grande escola, né? Então, se a gente não para refletir, né, sobre o que está sendo dito, a gente deixa de merecer o trabalho do compositor brasileiro, que é um trabalho de sintetização de ideias, né? Então, assim, como é difícil, se para o jurista é difícil ser objetivo, imagina para um compositor, né? Imagino. Quer dizer, quando eu puxei esse assunto do samba, é porque a senhora tem esse projeto belíssimo, que é o Samba no Pé e Direito na Cabeça, né? Samba no Pé e Direito na Cabeça. Surgiu faz mais de um ano, e ele intercala a interpretação de músicas com músicos e o debate com professores. Que beleza. E desse projeto surgiu o livro, né? Que é, digamos, um primeiro volume de artigos que fala sobre a relação da composição do samba com o direito. E como é que é essa relação mesmo? Então, uma das músicas que eu cantei, Polícia e Bandido, é analisada por um juiz federal que trabalha justamente na área de crimes federais, né? E crimes de colarinho branco, crimes de tráfico, mas assim, ele trabalha justamente essa questão da relação da música, e pela interpretação da música, o conteúdo do direito que está na música, e como é que se dá essa relação. Um exemplo, a Maria Berenice Dias, que é advogada, ex-desembargadora, primeira mulher desembargadora no estado do Rio Grande do Sul, ela trabalha o samba que a Alcione interpretou da Maria da Penha. Então, ela, a partir do samba que fala sobre a Maria da Penha, ela fala sobre os direitos das mulheres. Daí tem um outro samba, por exemplo, que o César Augusto Baldi, que diz assim: na Bahia lei agora não ter discriminação, na Bahia lei agora não ter discriminação, quem discrimina viado pode até ir pra prisão, quem discrimina viado pode até ir pra prisão, samba viado, cidadão, samba viado, cidadão. Então ele pegou esse samba e fez a análise da questão dos direitos humanos e direitos humanos, onde os homossexuais. Então ele aborda essa questão. Depois tem um texto que na verdade são vários textos. Por exemplo, a Mônica Sete Lopes, que é juíza em Minas Gerais, e ela é cantora também. Ela fala sobre os juízes no espelho, ver e ser visto. E ela usou uma música do João Nogueira, que é Espelho, e que ele fala, né? E o meu medo maior, espelho se quebrar. Então, aquela ideia ele diz, nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de Vila Feliz, andar e desmandar o pássaro de... Enfim, é uma música muito bonita. Ele fala, vida boa, quanto tempo faz, que felicidade, e que vontade de tocar a viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Então, assim, são músicas que ela faz a relação por exemplo, no caso dos juízes, de não quebrar aquela expectativa daquilo que o que representa o papel de ser juiz, né? Entendo. Da magistratura. Uma música que a gente tocou no segundo bloco aí, que foi a Águia de Aia, do Ney Lopes, ela é interpretada no livro pelo Paulo Ferreira da Cunha, que ele aborda essa questão justamente do ensino do direito, da linguagem jurídica, né? Então, ela é muito interessante também. Outra música, Os Sertões, Em Cima da Hora, que o desembargador Wellington Pacheco Barros, ele abordou essa música. A música diz assim: marcados pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca. Daí ele começa a abordar essa dimensão, né? A dimensão do Nordeste e da dificuldade ambiental mesmo, né? Entendo.
Bacana, bacana. Vamos ouvir mais uma música, doutora? Vamos sim. E qual é que nós vamos ouvir agora? Eu vou sugerir uma que eu gosto muito e é uma que eu, assim, ela não tem, aparentemente não tem cara tanto de ser jurídica, mas ela é exatamente como eu me sinto às vezes e sozinha essa luta vira covardia, né? Então, todas as pessoas que estão, os nossos ouvintes, né, que se sensibilizem e que a gente faça uma corrente muito maior e as pessoas participem mais, conheçam o trabalho, adicionem no Facebook, que é a música Deixa Eu Ir à Luta, do Arte Popular. Arte Popular. Vamos então. Dessa vez eu não desisto, eu sei. Por favor. É com amor, tá aqui dentro. Vou extravasar. Legal. Dessa vida eu não vou extravasar. Legal. Vou extravasar e sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia. Deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia. Deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. Alegria virou lição. A lição aprendida aqui, dentro desse meu coração. Eu aceito resposta até desaforo, mas Deus dá mil forças pra continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia. Deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia. Deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. A alegria virou lição. A lição aprendida aqui, dentro desse meu coração. Eu aceito resposta até desaforo, mas Deus dá mil forças pra continuar. Eu me enrosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. A lição aprendida aqui, dentro desse meu coração. Sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia. Deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida. Pois bem, no nosso programa Na Trilha da Vida, nós estamos conversando, já entrando no último bloco, com a nossa entrevistada, a doutora Carmela Gruner, ela que é advogada, escritora, ativista, jornalista. Mas, doutora Carmela, enfim, né? Falamos bastante do trabalho da senhora, existem outros trabalhos também, um aqui muito interessante que eu gostaria de avançar um pouco com a senhora, que é o direito no cárcere, né? Que é um público, às vezes, meio que esquecido, né? E é importante também fazer com que haja essa compreensão, né, doutora Carmela? Sim, é um trabalho desenvolvido já faz mais de um ano. Já fizemos mais de 21 encontros nesse período. Geralmente eu faço, no período que eu fico em Porto Alegre, ocorre nas sextas-feiras.
e dura em torno de 6 horas o encontro. Eu fico das 9h30 da manhã às 11h30, depois retorno da 1h30 às 4h30, dentro da galeria com eles. São 45, média, 45 detentos, mas os encontros têm 40 participantes, mais ou menos. Todos esses integrantes do projeto Direito no Cárcere, eles fazem parte de um projeto do Presídio Central de Porto Alegre do tratamento de dependência química. Então é a primeira galeria, eu acho que no Brasil, em regime fechado, que se está abrindo um espaço, ou se pensando numa maneira de fazer um tratamento de dependência química e uma nova maneira de lidar com o cárcere, né, de viver essa realidade do cárcere, que hoje, infelizmente, é uma realidade que não gera oportunidade, né, muito delas não gera. Digamos que o Direito no Cárcere, o projeto que o Presídio está fazendo pelo trabalho da Brigada Militar, da SUSEP, da Vara de Execuções Criminais, do Ministério Público, enfim, de todos esses órgãos que têm, inclusive, oportunizado que eu esteja dentro do presídio, é uma semente, né, uma semente de esperança, porque essa juventude que está lá dentro é uma juventude que muitos deles têm histórias semelhantes de vida, de ausência de estrutura familiar, ausência de oportunidade, e é triste a gente ver quando um detento sai do projeto e vai para a rua, né, sai em liberdade, e tu encontra ele mais magro, abatido, com dificuldade de trabalhar. Eu estou assim me esforçando para mudar essa realidade e poder ajudar mais ainda fora do cárcere. Dentro do cárcere a gente trabalha a questão da autoestima, desenvolvendo as capacidades, descobrindo, retomando sonhos, projetos de vida, desde a escrita, pela leitura de livros, pelo desenvolvimento de artigos, por desenhos, por fotografia, vídeos. Nós fazemos debates jurídicos, então esse trabalho acabou dando uma plataforma de expressão do cotidiano carcerário deles, né? Então, assim, para mim tem sido eu digo que eu saio de lá sempre enriquecida eu digo, as pessoas têm um preconceito muito grande, mas aquilo lá tem energia ruim, tu entra lá naquele lugar lá. Eu digo, olha, eu acho que a gente recebe aquilo que a gente quer dar. Então, se tu dá amor, tu vai receber amor. Se tu dá indiferença, tu vai receber indiferença. Então, se eu dou amor para eles e procuro mostrar o direito pela música, pelo desenho, pela leitura, pelo diálogo, pela comida, que a gente faz uma sessão diferente, de uma refeição diferente no dia, é justamente para a gente refletir mesmo, né, sobre, não que eu não vou convencer eles a mudar, não, você não vai mais ser traficante, mas assim, de ele repensar na vida dele, na existência dele no mundo, na razão dele de estar no mundo, e quem sabe, daí sim ele pensar numa alternativa de buscar um outro tipo de trabalho. Porque é muito fácil a sociedade dizer que, mas ele voltou para a criminalidade, ele está no tráfico, ele está consumindo droga, mas e na hora de abrir a porta? Né? Então, assim, é difícil abrir a porta depois, quando tu sabe que uma pessoa é um ex-apenado, um ex-detento, são poucas pessoas que abrem a porta. Então, eu digo que nós temos que retirar as algemas mentais que existem na sociedade para poder desenvolver o cárcere como uma oportunidade de recriar uma história diferente, por exemplo, as pessoas, teve um dos integrantes que eu trabalho lá dentro, que ele teve a oportunidade de tocar piano, fazer curso de piano. E eu consegui a doação através de uma pessoa pela internet, da Nicole Berto, de um teclado, e ele disse, eu não toco piano desde os meus 14 anos. Então, assim, tu vê que o que seria da vida dele se ele tivesse realmente conseguido tocar e acreditado naquela potencialidade que ele tem, no talento que ele tem para a música, né? Então, assim, às vezes falta autoestima para acreditar em si,
falta as pessoas darem a oportunidade para dar um crédito e acreditar que possa ter uma transformação. Então, assim, a gente não vai lá com verdades prontas, nem eu não vou com a lei e vamos estudar o artigo 25. Na verdade, o que eu busco fazer, uma das leituras que eu busco fazer com eles é pegar críticas, artigos de crítica ao sistema penal e dar voz a eles. O que eles acham? Porque, por exemplo, saiu um artigo recentemente falando que filho de peixe, peixinho vai ser bandido também. E eles não acham que funciona assim, que não é porque ele está preso que o filho dele vai ser bandido, como eles dizem. E eles falam muito bem e se falam baseado na Constituição. Sim. Então, não, eles dizem aqui, escrevem artigos, inclusive eles têm espaço dentro do meu jornal, eles escrevem textos, escrevem músicas. E na internet, todo esse conteúdo que eu comentei está disponível no YouTube. Uhum. Então, se as pessoas colocarem a palavra vlog, liberdade, vlog porque é de vídeo, então não é blog de... É vlog. É vlog de vídeo, porque são vídeos, né? Vlog Liberdade no YouTube ou Direito no Cárcere, vai encontrar o canal e lá vai ter eles falando inclusive de amor. A gente fez um debate recentemente sobre o amor e é sempre para mim muito emocionante, assim. Uhum. É um desafio e eu acho que é uma maneira de eu aprender a ensinar o direito também, que eu estou tendo essa oportunidade de aprender com eles uma maneira de ensinar o direito e de enxergar o direito deles de uma maneira diferente. Uhum. Enxergar essa realidade que muitas pessoas são preconceituosas e desconhecem, né? Falam, por exemplo, que todos os presos recebem R$800 por mês de auxílio reclusão que é dado pelo INSS. E isso não é verdade, né? Quem recebe esse auxílio é quem teve direito, trabalhou, pagou para ter esse direito, né? Estava trabalhando, e quem recebe é a família. Então as pessoas pregam correntes na internet dizendo absurdos sobre os presos. Uhum. E a gente precisa, assim, já me agradecendo, né, o espaço, Walter, assim, desmitificar, né, tirar esses mitos que nós temos em relação às pessoas que estão lá dentro, que são como nós, podem ter lá uma felicidade de ter matado alguém, ter roubado alguém, e isso todos nós estamos sujeitos a fazer. Pode ser matando num acidente de trânsito, pode ser sem querer, a pessoa cai no chão, empurrou e daqui a pouco tu responde o processo sem ter necessidade, né? Mas tem tantas coisas que pode acontecer e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que, mesmo que não aconteça, que Deus nos proteja, que a gente não tenha capacidade para não acontecer, né? Não tem infelicidade de acontecer uma desgraça dessa, mas eu acho que a gente tem que saber dar uma oportunidade para essas pessoas recomeçarem, né? E de blog, que eu não comentei, eles têm o blog Direito no Cárcere. Então, se botarem no Google Direito no Cárcere, vai aparecer o blog deles, que é www.direitonocárcere.blogspot.com, né? Blogspot. Tá certo. Bom, confessa para nós, doutora Carmela, o dia da senhora não tem somente 24 horas não, né? Não, na verdade, eu digo que eu gosto muito de sonhar, né? Porque eu acredito que o sonho é o treino para a realidade. Então, quando eu vou dormir, eu já estou trabalhando lá, né? Estou trabalhando, conversando com as pessoas que eu quero falar, ou conversando já com as pessoas que eu quero falar, e vivo intensamente, né? Para mim, a vida tem esse sentido de a gente saber viver ela com a intensidade e deixar uma pegada positiva, né? Na nossa história de vida para acrescentar, né? Para ser uma sementinha de esperança e de motivação para que outras pessoas também façam atividades semelhantes. Bacana. Bom, nós estamos encerrando, doutora Carmela, e para fechar, qual é a música que a senhora vai deixar que todos nós possamos ouvir? Eu vou
deixar, já que a gente falou em cárcere, né? Eu vou deixar a música do Arlindo Cruz. Tá ótimo. Vamos então ouvir, agradecendo muitíssimo a senhora por essa gentileza de nos permitir, enfim, trocar essa conversa, tá bom, doutora Carmela? Eu agradeço e convido todo mundo a levar o samba no pé para sua faculdade, para o seu bairro, e tem total meu apoio aí. Muito obrigada pelo espaço, Walter. E claro, e para fazer o contato com a senhora, qual é o encaminhamento? Pode, Facebook, meu Facebook é o meu nome, Carmela Gruni, que todo mundo hoje na internet tem rede social, pode me achar lá, ou no site do jornal, que é estadodedireito.com.br. Tá bom. Um abração para a senhora. Muito obrigado, doutora Carmela. Obrigada. Um abraço, obrigado. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira. Caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. No meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Madureira. Que lugar a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar, Maria o terreiro benzer, e ainda tem jongo à luz do luar. Ah, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar.